tá a câmera? Aqui tá gravando já. Beleza. Carol, fala um pouquinho aí. Oi? Oi? Oi, teste do microfone. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Feliz Natal, Não! galera! A gente tá aqui em 2018, no Papo Alinhado. Meu Deus! Não é nem Feliz Ano Novo, né? Feliz Natal. Feliz Natal! Sei lá o que aconteceu nesses tempos. Então, tem tipo bora um lá, mês galera. que eu não apareço aqui no Papo Alinhado. Acho que é por isso. Aproveitar que o Vitor Guerra não tá aqui, a gente faz essas coisas. Sem homenagem ao filho dele, então ele fica esperto aí com esse negócio. Olha só, hoje a gente tá aqui no Papo Alinhado 2018. A gente tá precisando começar a contar essas coisas, para ter os números, porque a gente já deve ter feito alguns e já não sabe. Já Quando a gente fizer 10 Papo Alinhado, a gente comemora e faz aquele negócio todo. O pessoal comemora 2.000, 10.000, né? A gente tá nem aí, a gente fez 20, Tô nem aí. E aí hoje a gente vai fazer um papo alinhado aqui sobre processos dentro da biomimética, incluindo aí questões que a Carol tá trazendo para um material novo aí, de um curso, né? Um negócio chique aí que você vai fazer. Então a Carol vai estar falando com a gente hoje sobre essa circunstância aí, como a natureza vê esses aspectos de liderança colaborativa e por aí vai. E aí eu vou puxar, obviamente, umas questões cabeludas, assim, de estética, de forma, e como isso pode se apresentar dentro de comunicação e tal. Mentira, eu vou aliviar ela. Então vamos nessa. A gente queria muito um tema para falar de biomimética. No Golden Gris a gente está querendo realmente carregar a bandeira da biomimética e levar isso para o Brasil inteiro. A gente tem um potencial enorme no nosso país de agir com biomimética. E aí veio essa missão lá do nosso planejamento de ter cursos de biomimética, fala de biomimética, qualquer coisa com o nome biomimética a gente tem que fazer e trazer pessoas, né? A gente já publicou falas aqui da Lele Araújo, acho que a do Wilson Nobre deve estar por aí, né? Deve estar chegando também. Com isso. Tem que provar com ele. Então, além de trazer essas pessoas, a gente está trazendo também conteúdos novos, né? E aí, numa pequena enquete que a gente fez com o pessoal que a gente conhece, veio o tema sobre liderança, né? Então é super engraçado que aqui na Golden a gente está falando de estética, de meio que produtos, comunicação e veio muito essa questão da liderança para ser abordada, né? Como que a gente pode trabalhar com essa liderança de maneira colaborativa. E aí é engraçado que é igual o nosso outro canal, o Forja Responde, que a gente recebe os pedidos e as perguntas e a gente para e faz assim, né? Ok, 6 anos depois... Bem simples, é tudo super simples. O que a natureza pode falar sobre liderança colaborativa? Eu vi isso ontem no Jornal Nacional, né? Só que não. E aí a gente deu uma estudada em vários materiais para montar essa aulinha, né? Que vai acontecer no final do mês. Mas tá tão rodeando o tema, tá tão forte que a gente falou, vamos fazer um papo alinhado sobre liderança colaborativa aqui. A gente já estava se coçando para poder falar mais de biomimética e mais de liderança e mais de tudo. E aí a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre esse tema de liderança, esse paradigma novo que está surgindo e como que a natureza pode trabalhar essa questão de ser líder, né? De que é um líder dentro do sistema natural. Você sabe que eu estava pensando que diabo eu vou fazer lá, né? Com a Carol, num assunto que tem uma relação... Claro, a gente acaba fazendo algumas coisas desse tipo com liderança e tal. Mas o que teria em relação à discussão que eu trago sempre, que é a discussão de imagem, de como a imagem se projeta, tal. Aí você falando agora, eu falei, entendi, tem tudo a ver com o que eu tô propondo. Porque... Então eu tô dando troco, porque normalmente você me bota pra falar de estética. Então, aí você tá me dando claro. Eu sou cientista, super de organização, de produto, tem que falar de estética, agora a gente vai inverter. Então, mas tem um ponto legal sobre estética, claro que eu não ia deixar de fazer isso. A imagem... segundo as coisas que eu tenho pesquisado e tal, ela se projeta muito mais no campo ideológico, né, e psicológico. Então a gente comunga muito mais desses campos sutis de imagem do que das coisas físicas, né? E partilhar de um processo de liderança tem muito mais a ver com compartilhar esse imaginário lá em cima, colaborativamente, do que... Pronto, consegui, viu? Tá vendo? Eu sabia que era... Ele é muito de palminhas pra ele. Então, mas é legal, porque é uma imagem de projeção, né? Você precisa que a outra pessoa veja, né? E colabore. E eu acho que a natureza, de alguma forma, tem essa
entre aspas, colaboração metafísica, né? Assim, uma forma de integrar valores e princípios para agir junto. E é interessante, assim, a gente está falando de colaboração, desculpa, de liderança. Por que liderança está tão na moda hoje? Está todo mundo falando de liderança. Aí vem, tá faltando, também vem essas coisas de coaches, tem muita galera séria, tem muita galera que viaja, né? E não é nada sério e vai falar de liderança, né? Então, a gente está saindo de um sistema que ele era muito macro, né? A gente era baseado em instituições, em tradições no sentido da hierarquia, né? De quem estava mais tempo tinha uma imposição e tinha uma palavra sobre as coisas, né? Era mais bem remunerado, era mais... A gente tinha esse tipo de coisa, que é diferente da ancestralidade da natureza, né? Que a gente cria uma tradição que é bem... A tradição ancestral humana, ela é realmente algo que agrega, né? Mas essa tradição que a gente coloca dentro de corporações, elas não são baseadas nessa ancestralidade natural. E essas organizações, elas estão quebrando, né? Se você for em qualquer empresa, se você conversar com qualquer pessoa de qualquer empresa, a fala vai ser sempre a mesma, né? Tipo, tá quebrando, as pessoas são desesperadas porque tá quebrando. E com isso quebrando, tem um ativo gigante de pessoas que estão dentro dessas corporações que estão indo para a rua, elas estão perdendo emprego e elas estão tendo que trabalhar em alguma coisa. E quando você vai empreender, quando você vai trabalhar em alguma coisa, você tem que desenvolver um tipo de liderança que é, primeiro, em relação a você mesmo, né, de você conseguir fazer o que você quer, e segundo, em relação às pessoas que podem te ajudar a alcançar isso. Então, liderança virou um tema muito falado porque é uma necessidade hoje. Né? A gente não tem mais aquela mentalidade dos baby boomers da década de 50, de que eu vou me acoplar a uma grande corporação e ela vai salvar minha vida, vai pagar meu salário e eu vou contribuir com isso por um tempo e depois eu vou me divertir. Né? Que era a mentalidade do século XX. Né? Mas também tem um estigma, né? Alguma coisa que é carregado com essas palavras, liderança e tal, e outras aí, como você falou do coaching e tal, que acaba que relaciona isso à competitividade, né? Exatamente. A parte de competitividade, ela é a tônica quando a gente fala de liderança. A gente associa muito isso à competitividade. Chega primeiro, né? Chegar primeiro, ser o melhor, tá no topo da cadeia, eu sou o cara, né? E aí tem várias teorias que trazem, tem o livro lá da abundância que eu tô lendo. Na verdade, eu terminei de ler ele. Tem 3 livros, na verdade, que eu tô lendo que estão quebrando a minha cabeça em 1000 pedaços e eu tô achando isso tudo maravilhoso. E todos são relativos à área de liderança, né? Esse da abundância, né? Que ele fala das novas tecnologias. Fala o nome do autor. Eu tô tentando lembrar o nome dele, eu esqueci. É Peter... Eu esqueci o segundo nome dele. Galera que estiver aí por trás, acha aí o livrinho e passa. O nome dele é Abundância. E esse é um que ele fala muito do universo da escassez que a gente gerou no século XX e que ele continua, essa mentalidade continua existindo e que essa mentalidade é o que está levando a gente para o buraco e que existe uma forma de sair disso, né? Então, essa questão da abundância. Tem um livro também, que o título dele é em inglês, eu vou tentar falar em português, que é O Melhor Mundo que Seu Coração um Dia Pode Imaginar, que é do Charles Eisenstein, que eu leio, sei lá, 5 páginas por dia, eu fico chorando 3 dias, depois continuo lendo, que foi uma amiga minha, Rosana Rezende, que me passou, que fala sobre esses novos paradigmas também. E a teoria U, né, do Otto Scharmer também, que ele fala sobre a liderança emergente, que é incrível. E rola um curso gratuito, inclusive, de teoria U na Universidade de Distância do MIT. É em inglês, mas tem legendas em português. E todos eles vão trazer essa questão da liderança sob um novo paradigma. E eles sempre falam a mesma coisa. A gente está no século XXI, com necessidades do século XXI, só que as nossas ferramentas são do século XX. Então, a gente vai falar de liderança, a gente não consegue relacionar liderança à colaboração, porque a gente imagina a liderança como uma montanha com a pessoa lá em cima e ele é o poderoso, tem uma torre erguida em relação a ele, né? E ele assina lá, tipo, eu sou o presidente, né? Eu sou o pioneiro. Só ele tem a imagem da verdade. E só ele tem essa imagem da verdade, né? Quando a gente está falando de colaboração, esse cara, ele é o último que aparece, né? Ele é aquela pessoa assim que ela dá a condição para tudo. Do que um protagonista. Isso. E aí isso gera um pouco de desconforto, né? Pensa assim,
Tipo, você pensa em ser líder, a gente já pensa logo em status, em dinheiro, em todas essas coisas, e de repente a gente perde isso. E aí, então, o que é liderança, afinal? Então, qual é a vantagem de ser um líder? O que vai me incentivar a querer ser líder? Né? Só que a gente esquece que a gente está num sistema aí de 3 bilhões de anos, que é o planeta Terra, que está trabalhando com liderança colaborativa desde que existe. E está sobrevivendo, né? Bem melhor que a gente, inclusive, em vários aspectos, né? Uma capacidade de autoconstrução e desenvolvimento contínuo, né? Onde as coisas não se extinguem por egoísmo ou por querer ser protagonista de alguma coisa ou não, né? Mas e aí, como é que você está vendo isso dentro de uma questão prática século XXI relativo a essas ações? Por exemplo, a gente aqui no NOS de alguma forma vivencia um pouco disso, né? Como é que é? Aqui no NOS, isso é bem interessante, né? Que a gente não fica tanto assim na teoria, né? Porque aqui não vai dar tempo de fazer um curso, então se eu entrar em teoria, em meia hora eu vou deixar muita gente órfã de conteúdo e isso não é legal. Né? Eu já dei os referenciais teóricos que a gente vai usar no curso, né? Fora a biomimética, óbvio, né? Que vai ter biomimética, mas a gente ainda vai usar esses outros 3 referenciais teóricos e aí eu acho que a discussão dessas teorias fica para lá. E aqui seria legal a gente falar realmente, né, da nossa prática. Aqui no NOS a gente tem um sistema de liderança que é bem interessante. No início foi um pouco caótico de implementar, até para a gente entender e para o time entender o que estava acontecendo. A gente trabalha com uma liderança em trio, né? Então, tanto eu, Daniel e Vitor, nós somos os CEOs do NOS, então não tem um CEO. Aí, normalmente, a gente coloca um de nós assinando, porque a gente vai se cadastrar, por exemplo, numa rodada lá de aceleração de startup. Você tem que nominar um CEO, né? Aí a gente acaba fazendo essa eleição. CEO pra galera, que a galera não sabe esses termos muito chiques. É verdade. O CEO, ele é o sócio, ele é o chefe, né? Digamos assim. É o manda-chuva do pedaço, né? É um termo que vem do universo da startup, né? Que é o Chief Executive Officer, que é a pessoa que cuida da presidência, né? E aqui no NOS a nossa presidência ela é trina, né? Então nós somos três sócios e os 3 são presidentes, né? E os 3 deliberam sobre tudo que a gente faz é deliberado. E essa liderança que a gente pratica aqui dentro é uma liderança que ela troca de figuras, né? Então é como as formigas fazem. As formigas trabalham exatamente assim. Tem uma pessoa na ponta e 2 na base, né, apoiando. Então, quem sabe mais sobre aquele assunto lidera e ele que vai deliberar com mais forças. E os outros 2 viram como se fossem os técnicos dele, né, para poder dar argumentos para que ele consiga tomar essa decisão. E aí chega um fato novo, chega uma decisão nova, a gente inverte essa liderança. E é um processo, agora está sendo um processo natural para a gente, né? No início foi muito não, essa parte tem que ser a Carol, porque é a Carol que cuida de finanças, né? A gente dividiu, né, em parte, setorizou e cada um cuidou de uma parte e a gente começou a ver que não dava, que tinha que ser uma coisa conjunta, que os 3 trabalhassem em tudo ao mesmo tempo, né? Que é mais ou menos como as formigas fazem. Então, no formigueiro, a liderança lá ela é trabalhada de maneira dissipada. Então, a rainha ela não lidera, ela não manda no formigueiro. Ela mal sabe de todas as funções que estão acontecendo lá dentro, né? Um formigueiro tem 3 milhões de indivíduos, né? Então, ela não tem condição de ter essa noção completa. Então, eles trabalham com pequenos grupos de liderança, onde tem um líder na ponta, dois técnicos, né? E mais um grupo que eles se organizam como esse líder não é um indivíduo em si, esse líder é o necessário naquele momento. É o necessário naquele momento. Ele é a pessoa que mantém a visão global, ele é aquele que consegue conectar a ação individual com o todo, que é o formigueiro, né, naquele momento. E tem uma hora que ele cansa realmente e ele é trocado naturalmente por outras formigas que vão assumir essa liderança para que ele descanse e depois ele vai assumir de novo, claro, né? E aí 1/3 desse formigueiro é líder. Né? Então é como você pensa assim, a gente está em Brasília, a gente tem 2 milhões de habitantes, é como se 1/3 estivesse na Câmara dos Deputados hoje. Isso é bom, isso é bom. Legal, né? Tá bom. Mas pra gente é super complexo da gente pensar dessa forma, porque né? envolve, de alguma forma, não só esse resquício passado, mas também uma questão de poder, no sentido errado, né?
e de vaidade, né? Acaba envolvendo uma relação muito psicológica de eu quero mandar e eu sou o bom, né? E aí pra gente no exercício, porque a gente não é nenhum santo, tá? A gente criou esses sistemas, tipo, de liderança trina, inspirado na formiga, mas a gente não é nenhum ente assim, oh meu Deus, como vocês... A gente é... Pelo contrário, né? Aí o que a gente crescer o tempo todo, né? Exatamente, o que a gente viu é que a gente começou a ter que trabalhar um monte de questões internas. Então, várias vezes, a gente tinha que tomar uma decisão, o Daniel era o mais apto, só que isso ia de encontro a uma coisa que eu falei e todo mundo ia ver que eu estava errada. E aí a nossa primeira sensação eu vou dar um jeito de provar que ele está errado. Né? É nosso primeiro impulso. Isso é problema na certa, né? Então, quando a gente está falando de colaboração, a gente está falando de liderança colaborativa, a gente está falando muito mais em trabalhar internamente do que externamente. Né? O trabalho ele é 90% interno, né? De você olhar e falar, cara, ele está certo, e aí você engole e fala, você está certo, comande agora, e aí isso é passado naturalmente, né? Então acho que foi uma das coisas que a gente mais apanhou foi de ter esse trabalho interno, né? De deixar com que o outro também lidere, né? Que isso é parte da colaboração. E aí depois veio a construção do time, né? Como que a gente passaria isso para os times. Um monte de formigão que tá aqui lá atrás, ó. Esse povo aí, essas formigas. Formigão aí. Como é que a gente poderia passar essa mentalidade de colaboração, de que eles de que eles cuidavam de uma parte para servir para o todo, né? Que não é o nós, o todo mundo vai. Como assim não é o nós? Não, a gente tem causas além do nós CNPJ, que a gente trabalha em conjunto com a equipe, né? Que é um outro princípio de liderança colaborativa na natureza. O crescimento deles. Isso. E aí eles tinham que colaborar, não é que eles tinham, mas a gente induzia eles à colaboração e auxílio o tempo todo, auxiliar o tempo todo um ao outro, né? E isso, assim, no início é um pouco difícil, porque como a gente estava falando, né? A gente está no século XXI com uma mentalidade do século XX. A gente foi criado numa escola do século XX, a gente entrou no mercado de trabalho que está no século XX, com lideranças estatais, né? O governo está no século XX ainda. Então está tudo no século XX ainda. Desgoverno, né? O desgoverno / desgoverno. Né? Então, mesmo que a gente tenha muita vontade de colaborar e de fazer, tem hora que você fala assim, tá, como, né? Como é que a gente faz? Então, do início, eles penaram um pouquinho, assim, para conseguir encaixar, né, dentro do sistema. Mas aí agora, mais ou menos um ano depois, eu acho que as coisas estão começando a engrenar mais, né? O que a gente, assim, o que a Carol tá propondo, eu vou entrar daqui a pouquinho, a gente tem tempo para falar um pouquinho da ideia da imagem que eu te trouxe e tal. Mas dentro do desenvolvimento de equipe, principalmente da equipe criativa, que é um pouco o nosso caso aqui, e aí eu acho que para o pessoal aí que está, né, porque em geral a gente tem um público dos criativos, o que a gente acredita é o seguinte, se você dá a possibilidade de crescimento para a pessoa e criatividade, sempre ela exercita isso através, claro, das coisas que ela acredita, das coisas que ela consome de alguma certa forma, culturalmente, por aí vai, você no fundo tem uma equipe cada vez mais criativa. Então a gente não acredita em tolir o indivíduo, nem tolir a possibilidade dele de desenvolvimento. Então o fato de gestão disso é muito mais em estar com o grupo e descobrir o que ele pode, né, de forma potencial e de forma feliz, que a felicidade dele vai ser o mais importante aí, tá disposto a fazer, do que a gente dar funções e coisas, porque mandar neles, né? E rolou um episódio muito legal na sexta passada. Eu estava viajando, o Vitor teve que sair para conversar com um parceiro nosso, estava querendo fazer algumas parcerias com o Nous, e o Daniel estava escrevendo mestrado, fechando mestrado. Minha qualificação, que eu não acabo nunca esse negócio. Ele tem que terminar a qualificação. E aí, no período da tarde, que é o período que a gente trabalha com os projetos, eles ficaram sozinhos no escritório. Nenhum dos três estavam lá para fazer deliberações e fazer qualquer tomada de decisão, né, do grupo.
E aí eu comecei a ver a rede, começou a ter um movimento dentro do grupo que a gente tem de trabalho, né? E falando em troca de arquivo, nananã, e eu, cara, o que tá acontecendo? Aí de repente um deles liga e começa, não, que a gente tá aqui deliberando sobre valores, sobre isso. Eles tomaram as decisões todas sobre, era um Napkin Talk, né, que a gente tá falando que é nosso terceiro projeto. Eram decisões do Napkin Talk que tinham que ser tomadas, o Napkin Talk vai acontecer semana que vem. Eles tomaram as decisões, eles organizaram um texto e aí eu entrei para dar um apoio mesmo, eu praticamente não tomei decisão, eu escrevi um texto só. E aí eles finalizaram tudo que eles tinham que finalizar, que precisaria, assim, que qualquer outra corporação ia precisar do gerente assinando no final. E lá eles terminaram, publicaram, enviaram os e-mails e uma pessoa se inscreveu. Então pra gente foi, assim, foi uma inscrição só. Né, que né, pra muita gente é tipo, foi uma inscrição, mas pra gente foi assim, cara, funciona, né? Esse negócio de você dar pro outro não técnica e não espaço e não comando pra ele fazer, mas dar espaço pra ele criativamente agir sobre a primeira própria vida, depois o projeto e depois todas as circunstâncias, funciona. E rolou uma inscrição, a gente efetivou uma inscrição no mesmo dia, né? E aí no grupo era gif de bonequinho chorando, era não sei o que, era vídeo pra lá e pra cá, a gente comemorou como se fosse a Mega Sena, né? Porque foi uma construção colaborativa que aconteceu naquele momento, né? E eu falo até arrepio, assim, porque foi quem vive esse processo de construção colaborativa é muito forte, né? Para quem tá de fora, a pessoa acha bacaninha, um resultado, tal, mas né? Não é um processo. O processo de crescimento de cada um. Aí eu vou falar esse ponto, eu acho que a Carol fecha já. A gente acredita nisso, trabalha muito dessa forma, que comunicação, e aí para a galera da comunicação, porque eu acho que são todos os criativos, são comunicadores, comunicação a gente vê como ato de comungar. Então você precisa ter algo e passar algo para o outro. E aí essa troca envolve muito essa ideia de entender a imagem, né? Ter aquela imagem que eu vejo, e aí que eu partilho com a Carol, com todas as pessoas que estão com a gente, com o Vitor e tudo mais, a equipe toda, e eles conseguem de alguma forma, a partir dessa visão que eu possibilitei para eles, ver do ponto de vista deles e eu vejo através deles. E esse poder de ver as coisas de várias formas dá pra gente um poder de ação muito maior, um poder de ação criativa muito maior e um poder de liderança para todos, porque não necessariamente a liderança é aquele que invoca, né, e faz, não, eu falo que é assim, não, a liderança ela é conjunta, né? Eu gosto muito desse esquema dentro de esportes, né, onde você vê que as atuações de liderança dependem de condição emocional do momento, depende de uma série de circunstâncias, né? Tem um que fica ali meio como líder, mas ele quando o time flui bem, ele sempre repassa isso, né? A responsabilidade, entre aspas, é de todos, mas a responsabilidade de quê? De viver aquela experiência intensamente, de estar ativo nela com essa imagem do todo, comungando as coisas, né? E aí eu acho que é por isso que liderança colaborativa é uma coisa tão difícil de pôr em prática, né? Porque é muito mais desenvolvimento interno, imaginação, pensamento, autoconstrução, do que uma técnica que você lê no livro ou que você adquire e você se torna, né, uma referência. Uma coisa que o Otto Scharmer fez, que eu achei incrível, que ele é o criador da teoria U, que ele trabalha que ele fala que a inovação, a verdadeira inovação, ela acontece do futuro emergente. A gente não consegue inovar a partir do que já existe, porque isso tudo está no passado, é tudo do século XX, né? Então, as coisas novas vão surgir do futuro emergente, que a gente não conhece, né? E ele ensina como que a gente ativa esse futuro emergente. E ele estava dando os cursos dele lá nos Estados Unidos, né? Ele é vinculado ao MIT e começou a ter muita disputa sobre o título de teoria U, né? Então eu formava em teoria U, aí eu colocava eu sou da teoria U, né? E usava isso como uma bandeira. E isso começou a ficar sintomático, né, no mundo inteiro, né? Até no Brasil aconteceu de um grupo de pessoas tomarem a teoria U só para eles, né? E aí o que o Otto fez, ele pegou o curso inteiro e colocou gratuito. Traduziu para os 5 principais idiomas, foi francês, espanhol, hindi, português e inglês, né, que já é o falado. E ele é gratuito e aberto, qualquer pessoa pode entrar lá e fazer.
né, o curso de Teoria U. Então ele acabou com a conversa, assim, tá, então é isso, então vamos eliminar, né, esse processo. E aí, de repente, as primeiras turmas dele começaram a ter uma tônica de colaboração muito forte, assim. E aí aqui eu participei, que foi do final do ano passado, eu estou revendo o conteúdo agora, tinham mais de 140 países participando simultaneamente da turma, né? O Brasil estava entre os 10, com a maior quantidade de gente fazendo, inclusive, né? Porque é bem legal. Então ele realmente ele abriu o negócio, assim, falou, então para ser assim, então a gente está falando de colaboração, de cultura emergente, de liderança, então abre, todo mundo vai ser agora, né? E aí ele resolveu o problema. Um dos princípios mais complexos que a gente tem hoje nos processos criativos é entender que o processo criativo é colaborativo. Ele não existe sem colaboração. Sim. E aí qualquer retenção de conhecimento ou apropriação, né, titularidade, eu fiz tal coisa, eu sou o dono do conhecimento, todas essas coisas são, na verdade, desapropriações de conhecimento, porque você impossibilita o acesso à imagem, como se fala, não, essa imagem é só minha. Então, sim, mas por que você está fazendo isso, então? Para ganhar dinheiro com isso? Ok, mas até quando isso? Se há um valor de princípios, né, como a biomimética, como a teoria U, como uma série de outras propostas e metodologias de inovação, elas vão vir com essa característica. Se você está dando condição ao humano de crescimento, de individuação, né, de trabalho, ele precisa necessariamente ser colaborativo, ele precisa ser aberto. E aí, a partir disso, as pessoas conseguem gerar recursos, e esse recurso pode virar dinheiro. Mas reter isso é meio estranho, né? E aí eu vou corrigir só um pedaço da sua fala, só um pedaço. Chique, que o negócio é Você falou no que ar a criatividade ela é colaborativa. Para mim, toda relação humana ela é colaborativa. Sim. Não existe relação humana individualista, né? Não tem como ser relação, né? Não tem como. Então, mesmo que você seja a pessoa mais introvertida do mundo, que seu ciclo social seja o menor possível, você vai depender de pessoas para costurar suas roupas, para fazer seus móveis, para cuidar da segurança da cidade, para tirar o leite da vaca que você vai tomar no dia seguinte. Então, a gente tem uma relação colaborativa. Até para brigar com os outros, você precisa do outro, galera. Fica ligado aí. Tem uma relação colaborativa muito forte dentro do ser humano, né? E a gente não enxerga isso, que a gente acha que colaboração é ser amiguinho, né? Ficar assim, amiguinho. Não, a colaboração ela é muito além, né, do que uma questão somente emocional. O emocional ele é fundamental nesse aspecto, mas a gente é muito mais colaborativo que competitivo dentro do nosso sistema, né? Que é a ideia do negócio das formigas lá da Temps, né? Isso, dos superorganismos, né? Que também é um referencial do curso, esqueci. O livro. Então vende o jabá aí e fala logo de tudo. Fala então, apresenta o então, material. esse curso, né, ele vai compilar várias dessas informações que a gente tem estudado sobre liderança, né? Os superorganismos, o Charles Eisenstein, a teoria U, a biomimética. E é um curso mesmo para arrebentar com a mente das pessoas e abrir muito em relação a esses novos paradigmas, né? E criar esse esforço de gerar uma liderança do século XXI, né? Uma liderança que a gente consiga ter orgulho dela e queira fazer parte dela, né? E queira ser um líder principalmente, que eu acho que é a parte mais fundamental. Aí, esse curso vai ser totalmente online, vai ser dia 27 e 28 de fevereiro, então já tá amanhã, amanhã. Tipo amanhã. Já tá já, assim, essa semana a outra, né? E cada aula vai ser de 1h30. Né, a gente vai abordar esses temas e a gente vai abrir para perguntas, vai ter debate. Só? 2 dias só. 2 dias de aula, 3 horinhas sobre essa dinâmica online. Mas tem um limite de vagas, né? Tem um limite de vagas porque a gente vai usar aquela sala de webinar, né? E aí tem um limite que a gente coloca lá dentro até para não prejudicar o curso, senão o curso fica muito impessoal. Eu ainda não peguei a manha do Otto Scharmer de dar aula para 1000 pessoas e sem perder essa parte pessoal, que é incrível. Você assiste o curso dele e você sente que você está com ele, você é muito doido. Eu tô aprendendo ainda, então como eu ainda não sei, a gente limitou as vagas para poder ajudar a pessoa que vos fala a conseguir transmitir um pouco desse conteúdo, né? E esse conteúdo, ele também foi construído de uma maneira colaborativa, né? Várias pessoas, a Rosana foi a pessoa que me introduziu ao Charlie Eisenstein, que está
mudando minha cabeça completamente. A própria Temsin, a gente diagramou parte do livro dela aqui, e aí a gente teve acesso a esse conteúdo que foi incrível. Sobre superorganismos, Superorganismo. O professor Wilson Nobre, da GV de São Paulo, que foi a pessoa que ensinou teoria U pra gente pela primeira vez. Abriu um pouquinho. Eu achei incrível, eu comecei a pesquisar. Então, todas essas pessoas, elas, de certa forma, estão com a gente dentro desse curso, né, apoiando. E vai ser incrível, a gente tá fazendo de tudo para ser incrível, né? A gente sempre faz de tudo para ser incrível. O povo tá aqui fazendo as mãozinhas pra gente, acabou o tempo, é isso? Não. Faltam 5 minutos? 5 minutos. Aqui no que eu tô gravando, falta nada, eles estão com os horários errados, aqui já deu meia hora já aqui pra gente. A gente tá aliviando. Mas hoje tá tranquilo, o Vitor Guerra não tá aqui. Vitor Guerra, você não vai estender os horários. A gente fecha aqui. Bom, a proposta era abrir um pouquinho essa visão que a gente tenta trabalhar sobre liderança, que envolve processo criativo, que envolve essa ideação conjunta, essa visão de crescimento das equipes, a visão de crescimento do processo, não só do fazer da coisa, nem só da finalização, mas principalmente do indivíduo, as pessoas que estão participando. A gente, dentro do NOS, dentro de todos os projetos que a gente tem aqui, no caso do Golden Grids, na Forja, na Napkin Talk, a gente sempre se propõe a pensar nesse humano de forma objetiva também. A gente, claro, gosta dessas teorias, acha tudo isso muito bacana, mas na prática isso tem que acontecer aqui dentro também. Então a gente trouxe um pouquinho essa visão que a Carol já vai trabalhar um pouquinho melhor dentro do curso e tal, porque a gente acredita que dentro do desenvolvimento de equipes e todos esses fazeres que a gente tem na área criativa, é o ideal que a gente possa entender que esse fazer criativo depende de humanos, que a relação entre essas pessoas é fundamental e que isso tudo tem essa relação com essa ideia de liderança colaborativa e não uma liderança competitiva, que eu acho que nem é liderança, porque se é competitiva, ela já não é mais liderança, é uma predação, né? Outra coisa. Muito bom, era isso. E vai ser muito legal ter vocês participando com a gente. Os cursos que a gente cria no Golden Grids, eles são quase um manifesto de uma vida mais colaborativa, mais sustentável, mais criativa principalmente. Né? A gente traz sempre esses temas nos nossos cursos e a gente sabe que isso é uma transformação ponto a ponto, né? Que não vai acontecer uma coisa mágica e de repente a gente vai acordar numa sociedade criativa. Mas isso é uma educação ponto a ponto, é uma conversa ponto a ponto, é uma transformação pessoa a pessoa, né? Então ter vocês com a gente nesses momentos é muito importante para que a gente consiga essa transformação completa. É para isso que a gente está fazendo. E é para isso que a gente está aqui. E é para isso que a gente faz Papo Alinhado toda semana. Galera, então, qualquer dúvida sobre essa questão, manda Sapeca, a Carol pode responder para vocês. E até o próximo Natal, Papai Noel. Desculpa, era uma brincadeira. Feliz ex-carnaval, é isso? E falando de formiga e mosquito, elas me atacaram aqui. Tem um monte de mosquito colaborando com a gente. Tá muito colaborativo aqui no meu pé. Então, tá coçando horrores já. Então vamos fechar, senão vai ficar aqui. Eu preciso de álcool para o meu pé. Um abraço para vocês. Até semana que vem no nosso próximo Papo Alinhados. Beijos.